Queridos irmãos, queridas irmãs da Congregação Jardim Anchieta, da Igreja Assembleia de Deus em Mauá, a paz do Senhor. Que alegria poder falar para vocês em um momento tão especial quanto este, que é a aula inaugural do ensino do órgão na igreja. Quero agradecer ao irmão Júnior, a esposa dele, por esse convite que para mim torna-se duplamente especial. Porque lá em 1983, eu, ao lado da minha mãe, também dávamos início a um projeto como esse de vocês. Nós também iniciávamos o ensino de música na igreja da qual nós fazíamos parte, numa cidade onde residíamos aqui no Rio Grande do Norte. Um ano após nós nos mudarmos para cá, vindos de São Paulo, minha mãe, que era organista lá em São Paulo, sentiu o desejo de ensinar o órgão, porque aqui não tinha organista e também não tinha órgão. Então, o primeiro órgão eletrônico que veio aqui para o estado do Rio Grande do Norte, na igreja, foi pela minha mãe, né? Foi mediante a minha mãe. Então, isso revive muitas memórias que fazem parte da minha história como organista e como professora de música. Quando eu recebi o convite do irmão Júnior, essa manhã, eu fiquei pensando sobre o que seria mais importante falar nesse momento. Eu poderia falar tantas coisas, né? Poderia falar sobre a importância do ensino da música na igreja, eu poderia falar sobre o órgão, eu poderia falar sobre a importância do compromisso de vocês nesse processo, né, de ensino-aprendizagem, mas eu escolhi falar sobre a importância da mensagem por trás dos sinos que vocês vão aprender a tocar. Nunca se esqueçam de que cada nota que vocês tocarem, cada som que vocês emitirem, eles fazem parte do contexto de uma mensagem. E essa mensagem, direta ou indiretamente, faz parte, ela remete à obra da cruz. Então, na hora que vocês estiverem tocando um hino, estudando um hino, saibam que vocês estão propagando a mensagem do Evangelho. Vocês serão propagadores através do órgão, propagadores da palavra de Deus. Nunca se esqueçam disso. Muitas vezes nós nos sentimos tentados a deixar de lado o teor da mensagem, principalmente quando nós não estamos no contexto, no ambiente litúrgico. Mas nós não devemos nos esquecer que um culto ele não é realizado apenas dentro da igreja. Quando eu abro o meu órgão e abro a minha harpa cristã, ou qualquer outro instrumento, qualquer outro inário, ali eu estou abrindo um culto de adoração a Deus. E se eu toco um hino cuja mensagem faz menção à redenção, isso remete à cruz. Se eu toco um hino cuja mensagem diz respeito a batismo, remete à cruz. Se diz respeito à ceia, remete à cruz. Se eu toco um hino que remete a júbilo, isso remete à força da minha fé. E ela só é viva por causa do sacrifício da cruz. Então, ainda que vocês não estejam num ambiente litúrgico, considerem isso. Porque a harpa cristã, assim como outros inários evangélicos, eles têm um lugar no contexto evangélico. Ele já faz parte, né, junto com outras coisas, faz parte da identidade cristã. Então nós não podemos desvirtuar isso.
Então, ele não pode, dentro da igreja, ser tocado de uma forma e fora da igreja ser tocado de outro, como se fosse um entretenimento. Eu não posso transformar a ideia de pureza do compositor, entendem? Cada nota, cada som que vocês aprenderem a emitir, que seja o melhor de vocês, porque esse som faz parte do contexto de uma mensagem. E essa mensagem, ela reporta a Jesus Cristo, ela reporta a palavra de Deus. Então vocês serão portadores do Evangelho mediante os hinos que vocês vão aprender a tocar. Então eu desejo que esse projeto floresça e que muita transformação aconteça mediante os hinos que vocês vão aprender a executar. E eu quero encerrar a minha fala aqui, trazendo 2 versículos bíblicos. Um em Salmos 33, verso 3, que diz assim: tocai bem e com júbilo. Tocai bem, busque a excelência, desde a primeira nota que vocês aprenderem a emitir. Faça de coração o melhor que vocês puderem. Nunca se acomodem, porque vocês estarão fazendo em prol da mensagem da cruz. Então façam o melhor que puderem. Fazei com júbilo, com a força da fé. E em Colossenses 3, 23, diz o seguinte: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Deus abençoe grandemente. Espero um dia poder estar junto com vocês, conhecer todos vocês. Será um imenso prazer. Que Deus abençoe vocês.